Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja e dando continuidade à série de estudo da Epístola aos Filipenses. E lembrando a todos vocês, irmãos, que aqui no canal tem a playlist da Epístola aos Filipenses, desde o capítulo 1 até o momento, aqui no capítulo 3. Se Deus quiser, semana que vem vamos estar encerrando a Epístola aos Filipenses e partindo para outro estudo. Bem, vamos estar analisando hoje o capítulo 3, verso 17 ao 19. No verso 17 vai dizer assim: Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Filipos: sedes também meus seguidores. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo dava um bom testemunho de que era verdadeiramente um servo do Senhor. Paulo não está dizendo assim, sede meus imitadores, sede meus seguidores, porque eu sou o cara. Não é isso que ele está falando, não. Ele não está dizendo aqui num tom de egocentrismo, não. Ele está dizendo que ele é servo, porque ele abriu mão daquilo que o tornava irrepreensível segundo a lei, né? Ele abriu mão de tudo isso para ganhar a Cristo. Você vai ver Paulo se sacrificando por causa da obra de Deus, né? Dando a sua vida 100%, né, para Cristo. Porque ele diz uma frase tão maravilhosa que devemos botar em prática em nossas vidas, que é: o viver é Cristo. Se por acaso eu morrer, será lucro. Porque ele encontraria Cristo se ele morresse. Você está entendendo? Paulo viveu intensamente pela obra de Deus em prol de almas. Isso é fato. E por isso Paulo está dizendo, num tom de servo, para que as pessoas possam olhar para ele e ver: realmente Paulo é imitador de Cristo. Porque Cristo, mesmo sendo Deus, esvaziou de si mesmo para se tornar servo. E Paulo também se tornou servo, por isso que ele amou tanto a obra de Deus que passou por dificuldades por causa da obra de Deus, se tornando um servo, abrindo mão de tudo e fazendo a vontade de Deus. Então é nisso que ele está dizendo, que nós venhamos ser servo como ele é servo de Cristo. Olha, isso é maravilhoso. E sem rivalidade, tá? E nem querendo ser superior aos outros. Nós aprendemos isso com Paulo. Paulo é humilde, assim como Cristo também foi. E Paulo ainda diz mais, olha: e marcai os que assim andam. Em outras traduções vai estar dizendo assim: prestai atenção naqueles que andam dessa mesma forma. Então Paulo está citando ali os cristãos na era primitiva ali, e ele e os apóstolos, que andavam desta mesma forma, que davam testemunho, que eram verdadeiramente servos do Senhor. Então a igreja de Filipos, num geral também, nós, queridos irmãos, devemos andar dessa mesma forma como Paulo andou. Devemos ser irrepreensíveis até o dia de Cristo. Devemos buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Devemos ser realmente servos do Senhor, não buscando os nossos interesses, mas sim os interesses de Cristo, que é em prol das almas. Está entendendo, meus amados irmãos? O verso 18 vai dizer assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também vos digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer no verso 18, porque há muitos, não são poucos, são muitos. Porque Paulo já falou muitas vezes e fala de novo ali, também vos digo. E Paulo estava chorando aqui. Porque aqueles, né, que não queriam ouvir o evangelho, eles são inimigos da cruz. Paulo fala isso chorando porque Paulo não queria de forma alguma que essas pessoas se perdessem.
porque o evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem. E era esses que estavam perecendo, porque eles são inimigos da cruz. A cruz é loucura, porque eles têm a sabedoria humana e não conseguem entender a soberania de Deus, não conseguem entender a sabedoria do alto, porque eles são carnais. E por isso pelejam contra o evangelho da cruz. Assim como Paulo também perseguiu, mas foi alcançado. E Paulo chora porque ele sabe que se eles não se arrependerem, serão lançados no lago de fogo. Olha o sentimento de Paulo. Olha que amor tão grande pela humanidade. Porque Paulo não queria que nenhuma alma se perdesse. E Paulo chora, porque existem inimigos da cruz. Paulo sabia que, mesmo ele se doando por completa a obra de Deus, não seria todos salvos. Paulo sabia que muitos não queriam ouvir a verdade. Não é porque Deus quer que eles sejam lançados fora, não. É porque eles não quiseram ouvir a verdade, né? Na realidade, eles não quiseram receber essa verdade. Porque a salvação é para todos. Mas não são todos que serão salvos. Mas aqueles que abrirem seus corações, porque o Senhor já deu o primeiro passo trazendo a salvação. Mas se nós não abrirmos o coração, fica difícil. Paulo chora porque ele ama as almas. Esse sentimento tem que estar em nós, amados. Quando nós vemos a pessoa perecendo, morrendo, porque hoje em dia nós vemos pessoas condenando as outras com ar de soberba. Eu sou eleito, eu sou isso, aquilo. Que se dane você, tu vai para o inferno e já era, eu sou salvo. Eu vejo muitos religiosos assim. E quando você vai ver no olhar histórico e o contexto bíblico, você vai ver que os apóstolos tinham muito amor. Quando eles compreenderam o evangelho realmente, esse amor, você vai ver que eles não gostavam que uma alma se perdesse, porque eles aprenderam com Cristo. Cristo também não quer que nenhuma alma se perca. Você vai ver que o Eterno ele tem prazer na morte do justo. Por quê? A morte do justo é momentânea, ele vai ressuscitar no último dia. Mas do ímpio não. O ímpio morre no corpo, mas há um dano da segunda morte. Ele será lançado no lago de fogo. E Deus não quer isso para o ímpio. Você está percebendo isso? O verso 19 vai dizer assim: o fim deles é a destruição. O Deus deles é o seu ventre, e a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, que eu acabei de falar aqui, queridos irmãos. O fim deles é o lago de fogo, o dano da segunda morte. Que fim triste, queridos irmãos. Deus queira que nenhum de nós passe por esse momento. Então é necessário que nós venhamos se tornar irrepreensíveis, buscando a perfeição, buscando a santificação, sem a qual quem não buscar não verá Deus. Queira Deus que você não ouça, queira Deus que eu não ouça. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então é necessário que nós venhamos permanecer firmes, como estamos aqui. Aquele que está de pé, seja vigilante, para que não caia. Para que a soberba, para que o ego não venha entrar em você e venha crescer em você e você se afastar de Deus. Então, queridos irmãos, você vai ver aqui que na época do apóstolo Paulo já havia os chamados cristãos nominais, pessoas que se dizem cristãs, mas suas práticas diárias demonstram nitidamente o contrário. O apóstolo Paulo se refere a dois tipos bem definidos: os judaizantes, legalistas, desprovidos de amor cristão, mais apegados às leis do que ao Deus das leis, e os antinomistas, um outro extremo, libertinos, para os quais tudo é permitido. Você está vendo? Esses judeus legalistas, inimigos da cruz, assim como Paulo era antes da sua conversão, que perseguia a igreja, ele era inimigo da cruz, mas hoje se tornou servo,
que pregam o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver outros inimigos da cruz, que é esse que só pensa em seu próprio ventre, na sua própria barriga. Esses que são libertinos, para os quais tudo é permitido, assim, aqueles que ensinam a doutrina de Balaão, aqueles que ensinam a doutrina dos Nicolaítas, misturando com a Babilônia, misturando com a imoralidade sexual. Tudo é permitido, porque eles pregam um Deus de amor, que permite todas essas obras pecaminosas diabólicas. Então, Paulo chora, porque Paulo não queria que eles se perdessem. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? E que nós não venhamos estar nessa categoria. Nessas duas categorias eu estou de fora. Queira Deus também que vocês estejam de fora. Então é necessário permanecer firme a Deus. Firme em Deus, para que nós venhamos receber a coroa. Não uma coroa humanista, feita por mãos de homens. Nós viemos correr, prosseguir, avançar, para conquistar uma coroa incorruptível que dura para sempre. Que Deus abençoe a vocês. Até o próximo estudo. Fique na paz.